Bom, agora a gente vai começar conjuntos, né? A nossa temática. Não tem nenhuma teoria dos conjuntos aqui, porque teoria dos conjuntos a gente estuda só em nível superior, e ainda assim eles chamam de teoria ingênua dos conjuntos, porque ela é bem simples, certo? Bom, e ela é bem simples, é uma coisa difícil pra caramba. Até o povo ria que a teoria ingênua dos conjuntos era uma coisa dificílima. E uma teoria ingênua em matemática, é uma teoria que é feita sem muita preocupação com lógica, com a lógica formal, uma lógica matemática, ou seja, simbologia, não é lógica do sentido comum. Um time de futebol é um conjunto de 11 elementos. O que são esses elementos? Olha, eu não vou entrar em detalhes sobre o que são conjuntos, porque tem muitos vídeos na internet que explicam que são conjuntos. Um conjunto é um conceito aceito sem definição. Um conjunto é um grupo de elementos, e elemento é o que está no conjunto. O que liga um conjunto a um elemento é a relação de pertinência. Ou seja, eu digo que um elemento pertence ao conjunto se esse elemento compõe o conjunto. Complicado, porque é aceito sem definição. Um time é um conjunto de 11 elementos. O que são esses elementos? Jogadores. Jogadores, no caso, os elementos. Cada um desses 11 jogadores pertence ao conjunto, certo? Tem várias formas de representar o conjunto. São essas bolas, que são chamadas de diagrama de Venn, certo? O lógico inglês John Venn que concebeu pela primeira vez esses diagramas. Representar pela listagem é o seguinte: você vai abrir uma chaves, não serve parênteses, e vai colocar os números de preferência em ordem e sem repetição. Se repetir e colocar fora de ordem não tem importância, mas não é o padrão, tá? O ideal é fazer assim. Então, representei pela listagem. E pela propriedade característica, é uma regra matemática que diga que são essas coisas. Precisa ser uma regra matemática. Eu coloco assim: x tal que, essa barrinha eu leio tal que, certo? X tal que segue a seguinte regra: x é potência de 2 entre 4 e 128. Por que potência de 2? Que não são potência de 2? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Tudo que eu incluir, x é potência de 2 entre 4 e 28, que essa frase for verdadeira, vai estar nesse conjunto. Então, 4 é potência de 2 entre 4 e 128. Entra. 8 é potência de 2 entre 4 e 128. Entra. E o que não for, por exemplo, 7. 7 não é potência de 2 entre 428. Então não entra nessa propriedade, certo? Veja, para entender melhor. Vamos representar o conjunto V descrevendo uma propriedade de seus elementos. V é o conjunto das vogais de nosso alfabeto. Isso é uma propriedade característica. V é o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Se eu fosse representar, eu colocaria x tal que x é vogal do nosso alfabeto. Então, V pela listagem dos elementos, seguinte, são as nossas vogais. A, E, I, O, U. Ah, mas isso não é matemática. Claro que é. Isso tudo aqui não é vogal, isso tudo aqui são o que é um conjunto, que é um conceito fundamental, até para entender o que é número, tá? A definição formal de número, que foi feita no começo do século XX, baseada na ideia de número, foi um matemático chamado John von Neumann, certo? Então aqui eu dei as propriedades características e eu quero a lista dos elementos. Eu coloquei coisas de outras matérias, claro, para mostrar para vocês que conjunto é uma ideia universal. Quando eu faço um probleminha, Maria tem 5 anos, sua irmã tem o dobro, qual a idade da sua irmã? Eu não estou estudando anos, estou estudando matemática, tá? Então, todos esses elementos são de matemática. A gente está estudando em conjunto. X é um número natural menor que 10.
Os números naturais menores que 10, a gente sabe quais são. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X é o número primo menor que 20. Vai estudar o que é número primo. É 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Que não é a mesma coisa do número ímpar, pelo amor de Deus. Número primo é aquele que não divide por nenhum número, a não ser o 1 e ele mesmo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, só divide por eles mesmos e por 1. O 9 não entra aqui, porque 9 divide por 3. O 15 não entra aqui, porque 15 divide por 5. O 19 entra, certo? Espero que vocês sintam falta do 19. X é um mês com 30 dias. Abril, janeiro, fevereiro não é, né? Abril, junho, setembro e novembro. Só 4. Só olhar na folhinha. Satélite natural da Terra é a Lua. Não é aquele satélite que os Estados Unidos põem no espaço. Estado da região sul do Brasil, olha no mapa. É bom saber de cor, viu? Faz parte da cultura geral. Mas é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. X é gato que voa. Gato voa? Não. Quando você tem um conjunto sem nenhum elemento, você tem duas opções. Ou você abre e fecha o parênteses, ou você coloca um símbolo matemático bem específico, que é esse daqui. Quer ver? É uma bolinha cortada. Essa bolinha cortada é conjunto vazio, certo? É uma letra do alfabeto norueguês, certo? Tem alguns... É uma cantora chamada Björk que tem essa letra, tá? É uma letra que não sei o nome. Cuidado, não ponha colchetes entre essa letra, tá? Tem muita gente que faz isso aqui. Ó, não faça isso daqui, certo? Isso está errado, certo? Isso é uma outra coisa bem mais complicada que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Esse aqui é o conjunto que tem esse conjunto vazio. Esse aqui é conjunto vazio porque nenhum gato voa, certo? Meu Fábio? Não é pra rir não, porque é sério, é barato aqui. Bom, X é par, porque tá para, mas é par. Teria que ir até no original para não manter isso aqui. É importante manter coisas sem erro, né? É par. Vou colocar aqui no... Vou arrumar um negocinho ali. Bom, número menor que 100 é muito complicado escrever todos, né? Vocês concordam que tem 50 números pares menores que 100? Então, eu vou escrever só os números pares. Eu vou escrever da seguinte maneira. Bom, teria que pôr número par positivo menor que 100. Senão incluiria todos os negativos. Então, o número par positivo menor que 100 é o 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mas eu não faço isso. Eu ponho algum, depois ponho reticências e vou logo para os últimos, 96, 98. Essa reticência significa que tem um montão e que segue um padrão, certo? X é vogal de Paranapiacaba, não precisa repetir as letras. Eu não vou colocar várias vezes o A. É só o A é A. Tem E? Não. Tem I? Tem. Tem O? Não. Tem U? Não. Então é A, I. Certo? E isso é a base desse outro exercício. Os algarismos de 2004 é o 2, 0 e o 4. Quais são os algarismos de 5.042? 5, 0, 4, 2. E de 2005? 2, 0 e 5.
Não vou pôr 2 zeros. E de 1999? 1 e 9. Certo? E de 7.702? 7, 2 e 0. Bastante simples, certo? Bom, esse exercício número 12, eu quero escrever os anagramas com a letra A, O, R, P, T. Certo? Eu quero escrever 5 palavras. Uma delas é porta, né? Eu sei que pode ter várias. Porta, prato. Tem que usar exatamente essas letras. São 5 palavras de 5 letras usando essas, né? Isso são chamados de anagramas. Então tem porta, prato, trapo. Sinceramente eu não sei o resto. Temos que pensar. Vocês estão pensando? Vão pensando junto comigo. Atorpe, prato, porta, parto, lógico. Prota, não. Tropa, pronto. Pode ter mais, certo? Só olha quantos ainda tem. Tem bastante, certo? Aqui é para representar esses números no diagrama. Bom, representar os números do diagrama, eu acho que eu vou ter que usar não, vou ter que usar o Paint. Bom, deixa eu copiar isso aqui também. Então, eu vou ter que pôr lá no diagrama essas letrinhas. Como é que eu vou fazer isso? Isso aqui a gente já fez lá no 6º ano. Lá no 6º ano a gente fez bem no comecinho. Bom, tem 3 bolas representando os diagramas do A, do B e do C. Eu vou olhar. 1 tá onde? Não tá no A, no B e no C? Então tem que pôr ele ali naquele miolo. Porque 1 tá em todos. E o 2? Só tá no A? Então, só no A. O 3 tá no A, no B e no C. Miolo nele. E o 4 tá onde? Não tem 4. O 5 tá onde? No B. E o 6? Não tem 6? Não. O 7 tá onde? Só no C. E o 8? O 8 tá no A e no B e não tá no C. Então tem que pôr ali. Porque ele não tá no C, então eu não posso pôr ali no meio. Igual o 9, tá no A e no C. A e C é aqui. Se tivesse alguém só no B e no C, era ali. Entenderam como o princípio é bastante simples? Tá? A ideia é bem simples. Tentem compreender. Eu tô falando correndo porque é muito difícil. Eu não tenho também tanto tempo para fazer tudo do jeito que eu queria, bonitinho. Então tô fazendo rápido. Também tava tão gostoso de férias. Tô brincando. Gosto, mas vamos pensar. Olha, aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, mas com as letras de serpente, montanha e saudade. Então veja, eu tenho que pegar, eu vou colocar ali. Certo, deixa eu copiar aqui. Ai meu Deus do céu. Bom, vamos olhar. O S da serpente tá no A e no C. Porque o S tem também na saudade. Então, vou pôr ali. Não tá no A e no C? Ali. S de saudade. O E da serpente tá no A e tá no saudade. Então, vai vir aqui. Montanha não tem E. O R. O R só tem em serpente. Então, só no A. E o P também só tem serpente. O E já foi, eu não preciso olhar de novo. O N. N tem em serpente e montanha, não tem em saudade. Então vai ali. O T. Tem serpente e montanha, vai ali também. Posição exata não importa. Nossa, que eu coloquei aqui um do lado do outro, ali torto. Também, esses diagramas não precisam ficar retinhos, tá? Tem gente que faz com compasso, isso aqui é um exagero. E o E já foi.
Agora vamos para montanha. Montanha, o M só está no B. O só está no B também. O N já foi, né? O T também. O A tá em montanha e em saudade. Então tá aqui o A. O N já foi. O H só tem montanha. E o A já foi. Agora, saudade. Já foi o S, já foi o A, faltou o U e o D. O e o D. Entendeu? Olha, tentem fazer sozinhos. Isso é tão importante para o aprendizado. Confie em mim, porque aprendizado é uma riqueza que vocês não perdem nunca. Dinheiro você pode perder. O aprendizado, nunca. O aprendizado é a maior riqueza que qualquer pessoa pode ter. Tá? Olha esse conjunto aqui. Com a propriedade, descreva o conjunto. São os números primos menores que 20. Certo? X tal que X é número primo positivo menor que 20. Teria que pôr positivo sempre. Porque a rigor você pode falar que os números menos 3, menos 11 são também primos. Que é para escrever as propriedades. É Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, A igual a X tal que X é estado da região sul. Talvez vocês encontrem outra frase também, mas essa é a mais óbvia. Igual aqui. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, condição e interjeição. Isso vocês já aprenderam em português, são as classes de palavras. X tal que X é classe de palavra. Coloque sempre no singular a propriedade, porque é como se fosse substituir o X, né? E esses aqui são os números ímpares, né? Então, G é X tal que X é número ímpar. O probleminha eu não vou contar, tá? Mas não é 2, só a dica.